No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, dia 25 de setembro de 2017, uma segunda-feira, após a partida contra a equipe do São Paulo, o empate entre 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. Esse empate, esse resultado, mais os resultados da rodada, fez com que o Corinthians permanecesse na liderança com os 10 pontos que começou. A derrota do Grêmio ontem fez com que o Grêmio não alcançasse o Corinthians um pouco mais, diminuísse a diferença. Foi o empate de ontem. Sobre o empate de ontem, o jogo de ontem, Corinthians e São Paulo, se criou muita expectativa. Corinthians, que veio de viagem da Argentina, jogo pela Sul-Americana, nosso adversário que se preparou a semana inteira, sabendo que uma vitória contra o Corinthians não significava só sair do rebaixamento, mas também a motivação a mais para o time, para poder sair da incômoda situação do rebaixamento. O Corinthians enfrentou não só o São Paulo, mas também sabia que tinha um outro adversário a ser enfrentado nessa manhã de domingo, que seria o calor. Embora a temperatura não estava tão quente quanto os últimos dias, mas mesmo assim o sol acabou esquentando muito, principalmente o segundo tempo. O Corinthians não começou bem, apresentando os mesmos erros de passe, uma precipitação nos passes, a imprecisão nos passes. Terminou o primeiro tempo sem nenhum arremate a gol. Isso preocupou a torcida, preocupou a todos que estavam acompanhando essa partida, principalmente porque o Corinthians acabou sofrendo um gol numa bobeada da zaga do Corinthians. A zaga do Corinthians acabou sendo ultrapassada pelo um toque de bola da equipe do São Paulo, e acabou sofrendo o gol de abertura ainda no primeiro tempo. A expectativa para o segundo tempo era que o Corinthians voltasse um pouco mais forte, principalmente com a entrada do Marquinhos Gabriel no lugar do Jadson, que mais uma vez não apresentou um bom futebol, um bom desempenho. Se movimentou muito pouco, chamou pouco a responsabilidade da criação, passes errados. O Jadson não vem bem. A entrada do Marquinhos Gabriel deu um pouco mais de movimentação, mas mesmo assim ainda demorou para que o Corinthians tivesse uma oportunidade de fazer o gol. A equipe do São Paulo contra-atacava nesse segundo tempo e o Corinthians tentava o empate. Quando chegou na reta final, até a torcida estava um pouco apreensiva, nós estávamos bem apreensivos, porque o Corinthians, não, mesmo perdendo o jogo, continuava cadenciando a partida, se poupando para esse final, principalmente a segunda parte final do segundo tempo. Foi aí que o Corinthians começou a pressionar um pouco mais, subiu um pouco mais a linha de marcação, começou a se movimentar mais, e numa grande jogada do Rodriguinho, que também não fez uma boa partida, apesar do lance, do gol, não fez uma boa partida, fez o cruzamento, e na sobra da bola o Cleison conseguiu um chute, e acertou o gol. Então esse empate foi salvador nesse momento, porque o Corinthians havia até então chutado uma vez a gol, uma cabeçada do Jô, Então
mais uma vez, né, que a gente vem comentando, poucas oportunidades, mas dessa vez o Cleison conseguiu acertar o gol. Com o empate, o Corinthians buscou, né, o final, o segundo, enquanto que o São Paulo também buscou, né? Então o jogo ficou um pouco mais aberto nesse final de partida. E o grande destaque foi o Cássio, que fez uma excelente defesa. Uma bola muito difícil, o Cássio conseguiu defender. De certa forma, era a bola do jogo. Então o Cássio foi o grande responsável por esse empate de 1-1. A gente poderia ter perdido naquela altura da partida. Talvez seria difícil o Corinthians ter força para reverter. Mas a gente viu algumas situações nessa partida, mais uma vez gerando polêmica, né? O Gabriel, que foi substituído, ficou torcendo no banco e comemorou de uma forma diferente, irreverente, né? Até para responder às ofensas que estava recebendo ali no banco, né? Os jogadores do banco recebiam várias ofensas e ele respondeu à torcida de uma maneira errada. Para mim, não deveria ter feito isso. O que tem que responder é dentro de campo, né? Então, adrenalina do jogo, né? Tanto que o Gabriel pediu até desculpa após a partida sobre o gesto, mas é mais uma maneira da gente ouvir, né? Uma situação contrária ao jogador do Corinthians, como foi semana passada contra o Jô. A polêmica gerada, né? O desespero da mídia por assunto. O Corinthians, que administrou bem a questão física, a gente entende assim. Tanto que o Corinthians, em alguns momentos da partida, procurava segurar a bola e não se desgastar, para administrar o fôlego para os momentos finais da partida. Isso pode ser até uma influência do Loss, que tem uma experiência mais aí nas disputas, né, que ele já passou da Copa São Paulo. A gente lembra aquele jogo contra o Botafogo, quando a gente foi campeão, venceu o Botafogo no segundo tempo com um gol, né? Não jogou muito bem a primeira partida, né? Foi um time até irreconhecível. E acabou fazendo um gol e sendo campeão. Então, administrar essa questão física nesse horário, começar o horário tá errado, né? Desgasta muitos jogadores que vinham até, como eu frisei, antes vinha de uma viagem, né? Mas a preocupação maior é que o Corinthians apresentou ainda vários erros de passe e de arremate. Situação que precisa melhorar para a próxima partida contra o Cruzeiro no domingo, lá no Mineirão. A vantagem dessa partida é que o Cruzeiro estará envolvido com a final da Copa Brasil nesse meio de semana. Então, é mais uma partida para a gente torcer. Mas precisa melhorar bastante. O time ainda não se acertou nesse segundo turno. Mas a gente sabe que a dificuldade cada vez maior do Campeonato Brasileiro acaba sendo essa tônica, né? Tanto que a gente viu ontem vários resultados, né, de vitórias dos visitantes, né? Se a gente observar a tabela desses 20 clubes do Campeonato Brasileiro, da Série A, 8 disputam alguma coisa nesse campeonato hoje, né? Os outros 12 fogem do rebaixamento. Então são 12 times fugindo da zona de rebaixamento. Dependendo do resultado, essas equipes, essas 12 equipes aí podem estar ocupando ali a zona de rebaixamento. Então, com exceção até do Atlético Goianiense, que está muito atrás, os outros times estão buscando fugir dessa zona de rebaixamento. Mas está muito embolado. Então a disputa para cair está sendo maior do que propriamente para alcançar ou o título, né? Vamos falar assim, ou uma colocação na Copa Libertadores, assim por diante. Então, o que a gente vê é um campeonato muito irregular,
principalmente agora no segundo turno, que a gente vai ver times se superando, como ontem, por exemplo, o resultado do Vitória, que venceu o Atlético Mineiro, né? E você vê os times tentando fugir do rebaixamento. Então, é um campeonato que cada vez mais vai ficar difícil. Então, a gente mantendo essa diferença de 10 pontos é essencial para levar o título, mas precisa jogar. Então, essa proposta do Carille de jogo a jogo, agora ele vai ter que mudar de lance a lance. O Corinthians tem que se preocupar lance por lance da partida, até mesmo para se defender e principalmente para aproveitar as oportunidades que surgem, que cada vez mais serão difíceis da gente encontrar no Campeonato Brasileiro. Então, é uma oportunidade aí que a gente tem de colocar que o campeonato difícil tem que ser disputado lance a lance. Mas, dando sequência aqui no Voz Mosqueteira, ilustrando os comentários sobre essa partida, vamos ouvir o comentário do Marcel, que nos enviou seu áudio. Marcel, lá da Fiel Texas. E aí, Marcel, pensa que é moleza, Mas de tudo e tudo, o empate até que não ficou tão ruim. Mas manda seu comentário aí. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Voz Mosqueteira. Marcel, Fiel Texas. Domingão. O jogo não foi bom não, né, cara? Acho que, como você disse aí ontem, pelo que jogou, o resultado foi muito bom. 1-1, né? Melhor do que a derrota. Fora de casa e tal. Sim, pode estar fora de casa, dependendo das circunstâncias, não é ruim não. O que mais me deixou estressado, cara, foi o primeiro tempo do Corinthians. Acho que eu entendo que às vezes a gente vai jogar mal, às vezes o adversário é melhor e tal. O que me deixa bravo mesmo é a falta de atitude em campo. Eu acho que o Corinthians entrou muito morto. Muito morto. Parecia que o horário realmente os caras tinham comido uma feijoada logo às 9 da manhã, né? E o time entrou muito, muito parado, cara. Acho que o São Paulo você via ganhando todas as divididas, cara. Todas as divididas os caras ganhavam e em cima. O Corinthians não mostrava nenhum tipo de reação, né? Mas pro Marasmo, nosso time também, porque nosso time tem condições de jogar frente a frente com qualquer outro time do Brasil, eu acho. Mas no primeiro tempo foi horrível. Eu acho que o Cássio tava meio... não tava esperando aquela bola lá. Um gol meio esquisito dos caras lá e... meio vacilo do Cássio, eu achei, na minha opinião, né? Segundo tempo o time foi melhor, né? Também tava perdendo de 1-0, não tinha como, né? Deu uma acordada. Mesmo assim não criamos tanta chance de gol, né? E o Rodriguinho, que fez um péssimo primeiro tempo, acho que ele foi bem no segundo tempo, cara. Acho que ele foi bem no segundo tempo, participou bem do jogo e fez aquela jogadaça que gerou o gol do Corinthians, um golaço do Cleison, que eu venho criticando também. Acho que entra muito mal às vezes, mas ontem ele entrou bem pra caramba. Bem que ele podia entrar sempre assim, né? Se eu não me engano, o Corinthians deu 2 chutes do gol no segundo tempo. Acho que ele chutou as 2 bolas, né? Cássio fez uma defesaça no final que salvou a gente. Foi buscar a bola no ângulo. Fora isso, cara, o Corinthians no segundo turno deu isso aí, cara. Tá meio esquisito, viu? Tá ruim. O Jadson, cara, o que aconteceu com o futebol do Jadson, cara? O cara não tá jogando nada, o cara não pega na bola, o cara não participa do jogo. Eu acho que tava na hora de dar uma sentada no banco pra ver se ele acorda, entendeu? Não acho que o Carille vai mudar agora, mas eu acho que ele merecia, viu? Merecia mesmo um banco. O Romero, cara,
O Romero esforçado pra caramba, mas o cara, vou falar pra verdade, não fez nada o jogo inteiro. Na verdade você perdeu várias bolas e ele corre pra frente, corre pra trás, dá carrinho. Tá muito cheio de onda também. Grande abraço pra todo mundo aí. Vai Corinthians de boa semana. Vai Corinthians, obrigado Marcel, direto de Texas. O Corinthians realmente jogou muito mal, né? O jogo foi ruim, né, no primeiro tempo. Mas eu acho que muito pelo fato do Corinthians ter se poupado um pouco fisicamente, administrado essa questão física também, né? Quem tinha que se expor era o São Paulo. O Corinthians jogava até por um resultado de empate, como aconteceu. Primeiro tempo acabou não tendo esse jogo, né? Quando sofreu o gol, como você falou, um gol esquisito. Mas eu acho que a bobeada não foi tanto do Cássio, não. Foi mais a da defesa, hein? O São Paulo entrou tabelando ali e ninguém deu combate, né? Faltou alguma cobertura ali para poder não deixar que simplesmente o jogador de São Paulo ficou livre e chutou, né? Foi esquisito realmente. Então a zaga precisa melhorar. O Pablo, principalmente depois dessa questão aí do contrato aí, deu uma caída de rendimento muito séria, né? Mesmo no primeiro tempo ele tentou cabecear uma bola no escanteio, né? E acabou não conseguindo chegar na bola. Então, e ele que estava cabeceando bem, tirando bem, né? Vamos ver se ele melhora também. Tem que ter um pouco mais de atenção a equipe, né? Como o Rodriguinho, né? O Rodriguinho, no primeiro tempo, nossa, você fica nervoso de ver um jogador às vezes, né? Porque às vezes tem um contra-ataque e acaba errando um passe, mas ele, no segundo tempo, ele fez uma finalização, né? Uma das finalizações do Corinthians no segundo tempo, ele quase fez o gol, chutou do jeito que veio a bola, né? Quase fez eu acho, se não me engano, já estava 1-0, 1-1, né? O Rodriguinho quase fez o segundo gol. Melhorou, eu vou falar pra você que não, né, Marcelo? No segundo tempo melhorou, até mesmo pela chance do gol, mas mesmo assim, eu espero um pouco mais o Rodriguinho, a capacidade que ele tem de jogar, né? E o Cleison entrou bem, realmente. Mas aí entrou naquela, né? Já entrou pra se esgoelar, né? Sabendo que estava no segundo tempo, acabando o jogo. Então ele correu bastante, se desgastou bastante, justamente por isso. E ele chutou uma bola de fora da área, arriscou, né? É o que tinha que fazer e acabou fazendo o gol depois. Tem que tentar. Então o Cleison entrou realmente bem. Eu acho que ele já poderia estar entrando no lugar do Romero, hein? Como você comentou aí. O Romero, hein? Deus do céu, hein? É muito esforçado, corre bastante. Agora ela pegou o caguete de reclamar muito da arbitragem. Mas quando precisa de um toque de bola, de um arremate, deixa a desejar. Tecnicamente não é tão bom contra a vontade. É aquela questão, Marcel. A gente vê um time com muita vontade, com muito empenho dentro de campo, mas às vezes tem jogos, tem lances, né? Que o que necessita é da questão técnica, né? Por mais vontade que você possa ter, se você não tiver um desempenho técnico, né? Uma individualidade, você não consegue fazer, como o Rodriguinho. O Rodriguinho tem um potencial técnico bom, tanto que ele fez aquele drible do gol, né? Conseguiu fazer o drible. Mas tem muita coisa para melhorar ainda. A gente está já na reta final do Campeonato Brasileiro. Isso me traz uma certa preocupação, né? Porque agora a gente tem, como o Grêmio não venceu ontem, né? Perdeu. Agora o segundo colocado é o Santos. E a gente não pode bobear pro Santos. Porque o Santos, ele saiu da Libertadores. De uma forma assim, até que teve protestos da torcida do Santos. E eles vão querer recuperar o ano buscando esse título. Então a gente não pode mais bobear. E depois que o Grêmio também passar a fase da Libertadores aí, né? Eles estão na semifinal. Também vai vir e se dedicar totalmente
ao Campeonato Brasileiro. Então, o Botafogo tá vindo também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado agora, não pode bobear mais não. Ontem empatou e o Grêmio perdeu. A gente continuou com os 10 pontos de vantagem, mas não pode mais bobear não, hein? Beleza, Marcel? Muito obrigado pela sua participação. Passar um pouco de nervoso aí ontem, mas eu acho que apesar de tudo tá dando certo, né? Também se for muito fácil, Marcel, não é o Corinthians, né? Tem que ser assim. Beleza? Muito obrigado, Marcel. Agora vamos ouvir o comentário do Neto Gabiru, lá de Cuiabá, que mandou também seu comentário aqui a respeito dessa partida, tudo que envolve, tudo que envolveu essa partida. Fala aí, Neto Gabiru, manda seu comentário. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Rádio Coringão, no programa Voz Mosqueteira. Aqui é Neto Gabiru, de Cuiabá. Então, o jogo de ontem foi, mais uma vez, uma repetição dos mesmos erros que tem acontecido desde o início do segundo turno. O Corinthians entra sem vontade de jogar, ou acha, não sei se eles já estão achando que podem ganhar o jogo a hora que eles quiserem. Então, já entra sem vontade de jogar e subestimam o adversário do outro lado. No jogo de ontem, apesar do São Paulo estar na zona de rebaixamento e estar com um time ruim, em linhas gerais, assim, com péssimo desempenho em todos os sentidos, São Paulo nos envolveu no primeiro tempo. Foi 1-0, mas poderia ter sido pelo menos mais uns 2, tirando o gol que foi anulado corretamente. Então, a gente teve sorte de não sair do primeiro tempo goleado, por causa do desempenho do nosso time. O time vem jogando muito mal, muito mal. Jadson, concordo com o Marcel, tá fora, abaixo das críticas, né? Ele já não rende nem o mínimo necessário para estar no time. A minha percepção é que ele atualmente está mais atrapalhando o time no todo do que ajudando. Também concordo com o Marcel que no segundo tempo o Rodriguinho melhorou, e aí eu acho que é em função exatamente da saída do Jadson. Como entrou o Marquinhos Gabriel na do Jadson e deu mais movimentação, abriu na esquerda e deu opção para o jogo, né, para acontecer o jogo, o Rodriguinho pôde ficar numa zona, uma faixa um pouco mais central do meio campo e conseguiu render um pouco mais. Na minha opinião, particularmente, eu não sei, se pudesse conversar com o Carilli, eu diria o seguinte: Jadson, Rodriguinho e Romero, banco, já. Eu entraria com o Clayson no lugar do Romero, entraria com o Marquinhos Gabriel na do Jadson, entraria com o Marcial na do Rodriguinho. Na moral, eu faria isso. Não custa nada pra gente. Ia ser um pessoal com sangue novo, com um pouco mais de vontade, mesmo que seja, vamos dizer, 2 degraus abaixo na qualidade técnica. Mas pelo menos o time voltaria a correr como corria no primeiro turno. O que a gente não vê é isso. Eu antes do jogo vi uma matéria, não sei em qual jornal, dizendo que o Roberto de Andrade tinha prometido um bicho de R$20 mil se vencessem o São Paulo, mesmo tendo outros bichos, outras premiações atrasadas. Eu ainda acho, repito, que o fato do Corinthians dever dinheiro a esses jogadores é o principal motivo pelo qual eles estão jogando do jeito que eles estão jogando. Principal, não é o único. Outro motivo eles acham, entrou na cabeça deles de fato que eles já são campeões. Você vê pelo discurso dos jogadores que nós não estamos ganhando, só estamos empatando, ou às vezes perdendo, e o time continua com entre 7 e 10 pontos. Eles acham que
não podem ser alcançados. De certa forma, se eles jogarem sérios e mantiverem as partidas, ganhando partidas, etc e tal, e os outros ganharem também, obviamente não serão alcançados. Mas a gente tem que lembrar que ainda tem 13 rodadas, são 39 pontos, e a gente só tem 10 pontos de vantagem. Se a gente tropeçar nesse marasmo, vamos jogar contra o Cruzeiro. O Cruzeiro está bem melhor estruturado que o São Paulo. A gente tem chance de ganhar do Cruzeiro? Tem, mas não vai ser fácil se ganhar, certo? Porque a chance do Cruzeiro ganhar da gente é muito, muito grande, até mais de 50%. Eu acho, jogando o que a gente vem jogando, o Cruzeiro ganha da gente, certo? Ainda tem um clássico contra o Palmeiras na Arena, tem um clássico contra o Grêmio na Arena. São 2 jogos chave que a gente tem que ganhar de qualquer jeito, porque a gente de fato bate 2 concorrentes diretos e tem 2 vitórias em casa, certo? A gente deveria ter ganho do Santos, não conseguimos, e hoje, na minha avaliação, Santos e Palmeiras são os reais candidatos a correr atrás da gente, porque o Flamengo já está fora e o Grêmio está priorizando Libertadores, então ele também já está fora, na minha opinião. Então Grêmio, Santos e Palmeiras, que só estão agora voltados para o brasileiro, tem uma chance real de nos alcançar. Se a gente continuar vacilando do jeito que está, eles têm uma chance real de nos alcançar. Por fim, eu quero dizer que alguém precisa conversar com o Fábio Carilli. Durante a coletiva ontem, ele falou que o time está com a mesma intensidade que o primeiro turno. Eu, sinceramente, não sei que jogo ele anda vendo. Eu não vejo a mesma intensidade. Eu não consigo ver a mesma recomposição. A nossa zaga continua muito exposta nesse segundo turno. Muito exposta. Os jogadores não estão fazendo aquele mesmo sistema que faziam até a 19ª rodada. Aquele time da 19ª rodada acabou. Se transformou em pó. E por incrível que pareça, são os mesmos jogadores. Ninguém desaprende a jogar futebol de uma rodada para outra. Nenhum sistema tático é desfeito de uma rodada para outra. E por mais que falem, mas os adversários nos estudam. Sim, todos os adversários nos estudaram. Todos, no primeiro turno. Nenhum deles conseguiu vencer a gente. Eu acho que, volto lá no início da minha fala, o principal motivo para o time ter se esfacelado do jeito que está é a falta de pagamento das premiações, do dinheiro que está atrasado desses jogadores. Eu acho que eles estão fazendo corpo mole para pressionar a diretoria a acertar logo esse dinheiro, já que a diretoria faz todo sentido em querer fechar essa gestão com um campeonato brasileiro. O modo como eles têm de protestar é fazendo esse corpo mole em campo, porque não tem explicação. Na minha cabeça não há explicação para um time que foi impecável num turno virar esse turno e jogar mais 5 partidas de modo horroroso. Ganhamos uma partida contra a Chapecoense na gata, ganhamos a partida contra o Vasco com aquele gol meio polêmico, apesar de eu achar que o Marquinhos Gabriel faria o gol sozinho, e derrotas e empates que não estavam no script, né, para times que estão na zona de rebaixamento. Então a gente precisa melhorar e a gente precisa pressionar principalmente o técnico, para que ele abra os olhos e enxergue a realidade, a verdadeira realidade do time até o momento. Um abraço e vai Corinthians. Bom dia aí, Domingos e amigos do Voz Mosqueteira. Aqui é o Nicola de Diadema. Em primeiro lugar, boa semana para todo mundo aí. E vamos falar do jogo de ontem. Jogo de ontem, cara, a gente tem aí 2 análises. A primeira análise que eu faço é que a gente deu sorte de não ter tomado uma goleada no primeiro tempo, porque eu não sei se os caras ainda estavam dormindo, os jogadores do Corinthians dormindo, entraram muito mole, cara. Você vê cara andando, enquanto pro time deles era o jogo da vida, pro Corinthians, cara, sei lá, parecia que tava num treino.
E a gente escapou de tomar uma goleada no primeiro tempo. E aí outra análise que eu faço é, o time no segundo tempo melhorou. Por que não entrou com essa garra e vontade no primeiro tempo também, que jogou no segundo? Porque se a gente tivesse entrado assim, a gente ia ganhar desse jogo fácil, desespero na mão dos caras, zona do rebaixamento, isso tudo pesa. Então, não sei, cara, o Carille, ele tem que, na minha opinião, ele vai cometer o mesmo erro que o Tite fez se ele não tirar alguns medalhões do time agora. Não tem essa. O Jadson sumiu. Então, o próprio Rodriguinho, ele tem que dar conversar com esse cara, porque impressionante, o cara fominha, fez o lance do gol, beleza, tal, mas também tá muito individualista, e ele tem que mexer no time. O Romero não dá, cara, o Romero, pelo amor de Deus, é só um volante que marca os caras lá na frente, lá, porque não dá, cara, a gente tem que, sei lá, tenta o Cleison, tem que ter alternativas, porque o problema é que no segundo turno a gente caiu muito de rendimento, muito. E agora, se a gente for analisar a tabela, a gente tem 3 times aí, cara. Se pegar a tabela dos porcos, os próximos jogos do porco, joga contra Atlético Goianiense, Bahia, Ponte Preta e joga o Santos aí, eles jogam em casa, né? Ou seja, a tabela dos caras é mamão com açúcar. E eles depois vão pegar o Grêmio lá no sul, mas o Grêmio vai poupar o time porque vai viajar lá pro Equador. Ou seja, a gente tem que ficar esperto com isso. Uma diferença que já foi de 17 pros caras, hoje tá só em 11. E não digo isso porque eu vou sempre ser mais Corinthians em qualquer ocasião. Mas o futebol que a gente tá apresentando, sei lá, cara, não é pra deixar a gente empolgado assim, não. O time caiu de rendimento, a gente fica aí contando com um lance aí que aparece pra gente, porque se o time não se conscientizar que para ganhar esse título falta pouco e o título tá na nossa mão e depende de cada um ali, esquece, cara, porque a gente passa muita raiva. Você vê o time morto dentro de campo, apático, e você não vê ninguém, sei lá, parece que estamos treinando. Teve essa história do bicho aí que falaram aí que o Corinthians ia dar 20 mil para cada jogador se ganhasse. Eu falei assim, esses caras não estão com salário atrasado não, porque se fosse para ganhar 20 mil, cara, se tivesse atrasado alguma coisa, os caras iam dar a vida, mas pelo que eu vi lá, cara, os caras não estavam nem aí. Então, sei lá, cara, eu acho que a gente tem que dar uma chacoalhada nesse time aí, a gente, que eu digo o Carille, né? Tem que dar uma chacoalhada lá, cara. É como o Marcel falou ontem, né? Eu acho que tinha que chegar um lá dando uma pesada na porta, jogando uma cara, não sei, cara, se resolveria também, mas pelo menos pra mostrar, falar assim, pô, eu tô aí indignado aí com a situação que tá, cara, eu dependo de você, você depende de mim, vamos se unir, vamos voltar a jogar bola, porque é como eu falei, cara, não falta as rodadas que tem na tabela, falta menos, a gente tem 4 rodadas, bem dizer, na frente do segundo. Então, cara, sei lá, vamos com fé que a gente vai ser campeão, sim, cara. É só a gente melhorar um pouco o nosso futebol. Agora a gente só tem um campeonato aí como frente, né? É pegar nesse campeonato aí, cara, e sei lá. E teve o lance aí do Gabriel aí, né? Sim, a gente como corintiano tal, puta, legal tal, tira o sarro mesmo, e tem que tirar mesmo. Como o Michael lá imitou lá o franguinho lá aquela vez lá, e é tudo legal, né? Quando é quando é a favor deles é beleza. E agora quando é contra, fica esse mimimi do caramba aí, cara. E tá impressionante, mas tá muito impressionante os anti, né? Pelo amor de Deus, cada semana agora precisa de um fato negativo pra imprensa poder vender aí os seus programas. Tá difícil, cara. Os problemas do Brasil, cara, os caras estão jogando tudo na conta do Corinthians, estão querendo moralizar o país aí por conta de lances de futebol e sempre pegando a gente como bode expiatório. Pô, pelo amor de Deus, quantos lances desses que o Gabriel fez ontem já não foi feito no futebol? Que a câmera também não pegou? Vários e vários e vários. Então, sei lá, cara, o Gabriel, assim, ele só corre o risco de pegar um gancho, né? Você acha que o STJD não vai vir pra cima da gente? Claro que vai. Não tenha dúvida disso.
porque qualquer coisa aí você vê Globo matando o Corinthians. Eu fiquei vendo muita gente ontem falando assim, não, tem que proibir a imprensa de entrar no Parque no CT, né, no Corinthians lá. Infelizmente não é assim que funciona, né, porque o Corinthians precisa vender camisa, precisa vender patrocínio, precisa do dinheiro da televisão, e não é batendo de frente com esses caras que a gente vai conseguir alguma coisa. Claro que a gente, como torcedor tal, e analisando friamente do lado de fora, que é isso, não deixa os caras entrar, mas não é assim que funciona. Acho que a gente tem que ter alternativas para barrar um pouco o trabalho da imprensa. Sim, isso a gente tem que fazer, mas não dá para cortar a relação com esses caras que, infelizmente, no futebol aqui no Brasil, a gente depende dos caras. Mas a gente tinha que dar um gelo em algumas pessoas da imprensa, sim, cara, porque tá demais. Tá demais, chega a ser um negócio sufocante para todo mundo isso aí, cara. Se esses caras não têm uma cabeça boa, meu Deus do céu. Mas é isso aí, galera. Vamos lá. Um abraço pra todo mundo aí. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Obrigado, né, Nicola, pelos seus comentários. Muita preocupação, né? Muito nervoso. Ontem passamos um certo nervoso, né? Porque a gente... É aquela coisa, né? Parece que o time tá amarrado, né? Então a gente vai pra frente, toca a bola direito, aproveita a chance, né? A gente vê o time dessa maneira, né? É difícil, né? Mas, como você comentou, Leandro, o Corinthians acabou, não digo levando sorte, né? Porque também o time do São Paulo não é à toa que tá na zona de rebaixamento, hein? Os caras se prepararam a semana inteira para enfrentar o Corinthians e só apresentaram aquilo. Depois vai deixa pra lá aquele cara que comentou depois do jogo lá, que deu aula. É pra dar risada mesmo, né? O que não faz é o desespero, o que o cara não quer... sair de bem com a torcida, né? Só porque fez o gol. E ainda foi mal educado com o repórter. Bem, até aí tudo bem. Mas poderia ter sofrido mais gols realmente, Leandro, no primeiro tempo. Mas o Corinthians no segundo acabou melhorando um pouco mais. O que a gente entende também, Leandro, é o esquema tático adotado por cada time. Então a gente vê um time que começou jogando uma forma mais intensa, buscando o resultado enquanto o dia não estava tão quente, né? Para fazer o resultado no primeiro tempo. E outro time, o caso do Corinthians, segurando um pouco o jogo para render um pouco mais no final da partida, quando o calor estava muito maior. Então, tanto um quanto o outro adotaram esquemas diferentes, né? Então por isso que de certa forma a gente não é justificativa para o mau futebol, mas de certa forma o Corinthians segurou um pouco mais no primeiro tempo, justamente para poder administrar essa questão do calor, né? Pelo menos depois que passou a partida a gente vai analisando um pouco mais e percebe que é o esquema até do Loz, né? Da Copa São Paulo, como eu já comentei aqui no Voz Mosqueteira de hoje. Agora o Rodriguinho tá jogando mal, hein? Nossa. Porque é um jogador bom. Você vê a jogada do gol. Pô, ele deu um chute ali depois, acho que é como que até comentei. De um jeito que é difícil até você... Pra você chutar daquele jeito, tem que ter muita técnica, né? Um arremate no segundo tempo. Mas acaba se apagando um pouco, né? Essa questão. Então a gente espera mais dele, por isso que a gente exige dele, porque a gente sabe que ele tem um potencial a mais, né? Agora o Romero, como você comentou, olha, não dá, porque quando é um jogador que vai, que corre, que não tem bola perdida, tudo bem, mas quando precisa dele, da questão técnica, acaba faltando, né? Mas precisaria fazer alguma coisa realmente, porque a gente vai passar por uma fase agora, né, de alguns jogos aí, precisa estar melhorando, e nossos adversários agora que estão, né, buscando essa segunda colocação, tanto o Santos como o Palmeiras e o Grêmio, né, o Grêmio está voltado para a Libertadores, o Santos e o Palmeiras só tem um brasileiro. Agora o adversário, eles vão, né, como você comentou aí, o Palmeiras vai pegar times ali que estão fugindo do rebaixamento, que são muitos, né? 12 times fogem do rebaixamento. Então é o que a gente vai estar enfrentando aí nesse
nessa reta final aí. Todo mundo. Não vai ser fácil pra ninguém não, viu, Leandro Nicola? Acho que mesmo você jogando contra times que estão fugindo do rebaixamento, a insistência do Bahia até o final ontem, eles ganharam um pênalti, hein? Então a gente tem que estar acertando aí o time, né? Pra poder buscar os pontos e manter essa liderança. O Grêmio está na Libertadores e vai ficar focado até ele estar na Libertadores. Mas agora é o Santos. Eu acho que o maior receio agora é o Santos, justamente porque eles vão vir para cima, né? Então, para tirar, só depende de nós, né? Essa é a questão, né? Eles não vão conseguir marcar 6 pontos numa partida. Mas o Corinthians tem que estar vencendo aí, pontuando para poder manter essa diferença de 10 pontos. Está na nossa mão, como você falou. Depende de nós, não depende do... Pior seria o time que depende de torcer contra o Corinthians, né, para poder alcançar a liderança. O Corinthians não precisa torcer para ninguém. Precisa entrar em campo e jogar. Essa é a grande questão, né? Agora, essa que a gente fica preocupado justamente é essa apatia do time, né? O time entra em campo, parece que não rende tanto, né? Isso aí que falta. Agora, chegar alguém, né? Como você falou aí, chegar junto, eu acho que é meio difícil, né? Porque o time é líder, né? 10 pontos na frente, quem que vai chutar a porta? Lógico, né? A preocupação existe, os jogadores mesmo comentam sobre essa questão, né? E outra, a torcida também está incentivando. A gente foi lá no treino de sábado, o time está tudo bem, como está tudo bem, né? É que a gente entra naquela, poxa vida, né? Tá tão fácil, de certa forma, pro Corinthians tá fácil, é só vencer e manter essa diferença aí, que a gente é campeão até com algumas rodadas de antecedência, né? Para acabar com a audiência da emissora que transmite o futebol, né? Também tem essas influências, quem sabe, né? O Corinthians não pode disparar muito não, porque se disparar perde a graça. Se tivesse vencido ontem, estava 12 pontos na frente. Se tivesse vencido o Atlético Goianiense, que não era difícil, 15 pontos na frente, o campeonato acabou? Aí sim, né? Aí ficaria muito mais difícil. Então a gente tem que entender dessa maneira também aí, hein, Leandro? Quando você tem essa interferência aí sim a coisa é muito mais difícil, né? E né, falando de transmissão, de imprensa, né? De mídia, né? Vão encontrar tudo aquilo que o Corinthians fizer vai repercutir de forma negativa, principalmente, né? Porque quem não torce pro Corinthians acaba dando audiência justamente por isso. Porque ninguém vai querer ver o Corinthians vencendo. Mas quando tem uma polêmica, vamos ver lá porque ganharam, mas ganharam roubando. Então vamos ver como foi contra o Vasco, né? Então isso é para atrair mídia, atrair público, né? Mas isso é o desespero e essa moralização, hein? Isso acontece não é só no futebol, pior é isso aí, Leandro Nicola, que a gente tá vendo aí. É uma situação assim, um quer ser mais do que o outro, né? E todo mundo tá no mesmo barco. Se a gente for ver, ser humano não tem nenhum melhor do que o outro aqui não, hein? Tá todo mundo no mesmo buraco. E a gente não tem que estar cobrando ninguém, não. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas é aquela situação, né? O ataque é a melhor defesa. Então o pessoal prefere atacar para se defender. Isso é usado contra... É usado, né? Vamos falar assim, vamos entrar no âmbito que eu não gostaria de entrar, mas não tem jeito. No âmbito da política. Você vê o cara atacando, esses corruptos, isso aqui, aquilo outro. Quando você vai ver, daqui a pouco o cara tá envolvido também. Mas é essa a questão. Então o cara que ataca aí, é pra esconder o que ele já fez de errado também. Agora, proibir, né, como você comentou, essa questão da mídia no CT, eu acho que não é viável. Sabe por quê, Leandro? Se a gente for ver em termos de publicidade que tem no CT, né? Então quando quando a imprensa faz a cobertura ali, ela também está expondo, né,
os nossos patrocinadores do CT. Então, se você fecha para a mídia, você está fechando, inclusive, para o patrocinador. Então, se o patrocinador fala, sabe que tal canal, tal jornalista não está entrando no CT, ele sabe que aquilo está prejudicando a visibilidade da marca dele. Então, a gente tem que pensar no Corinthians. Deixa falar mal? Deixa falar mal. Quanto que o Corinthians não foi explorado nesses 107 anos? Demais. E não vai ser de agora que vai mudar toda essa questão aí, né? Mas eu acho que não tem que boicotar, deixa eu falar. Agora, dependendo da resposta, dependendo da pergunta, tem que ser a resposta. Aí sim, né? Porque não adianta a gente só querer dizer amém, né? Mas é muita coisa envolvida, Leandro. Às vezes até questão financeira, questão de publicidade, jogador. E deixa os caras falar que é desespero. O que a gente não tem que dar é audiência pra esses caras. Eu acho que parte daí. Eles querem mostrar, querem falar mal do Corinthians? Deixa falar. O que a gente não pode dar é audiência pra eles. É isso que eles querem. Deixa eles falarem. Beleza, Leandro e Cola, muito obrigado pela sua participação, pelos seus comentários. Vamos ter uma semana aí para se preparar para a próxima partida, colocar o coração em dia, mais uma partida desse Campeonato Brasileiro de 2017 que tá dando de falar, hein? Nossa senhora, principalmente porque o Corinthians está na liderança. O Corinthians é explorado, né? O corintiano é explorado em todos os sentidos. E de Diadema, vamos para São Francisco. Vamos ouvir os comentários do Davi, que enviou também seu áudio aqui pro Voz Mosqueteira da Rádio Coringão. E aí, Davi? Sofrimento ontem. Mas também, se não tiver sofrimento, né, Corinthians, Manda seu comentário aí. Olá, amigos da Mosqueteira, quem fala é o Davi aqui de São Francisco, na Califórnia. Olhando pro céu, ver se não vai aparecer nenhum míssil aí da Coreia do Norte. Pessoal, é o seguinte, eu achei o jogo, eu tenho uma visão um pouco diferente, eu não consigo ouvir todos os comentários, mas eu penso um pouco diferente. Eu acho que o Corinthians jogou um primeiro tempo terrível. Se tivesse tomado uns 3 gols, uns 4 gols do São Paulo, não seria um exagero. O Corinthians não conseguiu dar um chute no gol, o São Paulo dominou o jogo. E no segundo tempo o Corinthians mostrou mais vontade, mais empenho. E as jogadas começaram a aparecer pelo lado esquerdo. Eu acho que esse empate de ontem teve gosto de vitória, sim. Porque foi uma situação, uma superação, né? Uma superação, um resultado atrás, conseguiu empatar. Teve apresentações individuais muito boas no segundo tempo, do Cássio e do Cleison, principalmente. E eu acredito que esse jogo de ontem foi importante para colocar alguns pontos nos is aí do time. E se a gente olhar para o time do Grêmio, eles têm campanha pior que a gente, eles têm 3 derrotas seguidas. Eu acho que o Corinthians tem que tomar cuidado, sim, mas ao mesmo tempo o Corinthians tem todas as possibilidades aí de fazer uma campanha regular no segundo turno e ser campeão. Esperar uma campanha igual a gente teve no primeiro turno é impossível, porque já não dá mais e porque o time já perdeu aquela força, né, de arrancada. Mas com isso fizer uma campanha regular no segundo turno, a gente é campeão. Então acho que tem que primeiro pensar em Libertadores, como falei antes, tranquilo, pensar, Grêmio, jogar Cruzeiro fora, empate, tá ótimo. Se ganhar do Cruzeiro, ótimo, mas jogar por empate, jogar com São Paulo fora, empate. Com isso vai ter, os 2 últimos jogos do Corinthians no campeonato são muito difíceis. Contra o Sport e o Atlético Mineiro, possivelmente os 2 vão estar para cair para a segunda divisão. Fora. E a gente não sabe como vai estar o time até lá, mas eu acho que isso tem que fazer agora, tem que ser muito ponderado, tem que ser muito tranquilo. Não pode cair muito em provocação, exagero, a imprensa cada dia é pior. É ridículo, é juiz,
é porque o cara fez, não fez, entendeu? Então assim, tá todo mundo contra o Corinthians. E o Corinthians não vai entrar nessa pilha não, nem a torcida, nem o time. E é isso aí. Feliz e é Corinthians. Vai, Corinthians. Obrigado, Davi, pelo seu comentário. Realmente o primeiro tempo foi terrível. O Corinthians, acho que na linha que eu tô colocando aqui no Voz Mosqueteira de hoje, se poupou demais, né? E aí trouxe uma apreensão muito grande para nós, torcedores. Estávamos esperando aí pelo menos algum chute a gol, né? Isso aí, de certa forma, trouxe para nós assim uma sensação de que o Corinthians não estava jogando, né? Mas de certa forma, no segundo tempo igualou, né? Conseguiu jogar um pouco mais no andamento da partida também, né? Porque o primeiro tempo começou, a impressão que dava é que o Corinthians, o placar do jogo estava favorável ao Corinthians, né? Mas aí emplacou na reta final da partida, né? Alcançou empate, poderia até ter virado o jogo, hein? Se no primeiro tempo o São Paulo teve oportunidades para fazer mais gols, no segundo tempo o Corinthians deu um pouco mais de gás aí no finalzinho ali, poderia ter até marcado mais, né? Só no finalzinho ali que ficou aquela situação de medo, né? Dos dois lados, né? De sofrer o gol. Mas o empate não foi ruim não, porque jogou fora jogou o jogo fora contra um time desesperado que se preparou a semana inteira para essa partida. E é um time de superação, como você comentou. É isso que a gente tem que estar ressaltando sempre, né? O Corinthians supera até o seu mau futebol, né? De certa forma. Mas não ficou ruim esse empate, não. Pelo que o Corinthians apresentou, que precisa melhorar, né? Mas não faltou empenho, né? E você ressaltando o Grêmio vem perdendo porque até o foco dele está na Libertadores, né? E com isso a gente acabou até mantendo uma distância, né? Favorável. E ele estando ainda na Libertadores, né? A gente agora se preocupa com outro time, que é o Santos, que está chegando. Esse aí é um pouco mais difícil. Mas o segundo turno do Campeonato Brasileiro não tem mais uma sequência de regularidade como aconteceu no primeiro turno. Não tem como. Os times vêm para cima, e ainda quando a gente vai jogar contra times que vão jogar recuados, fechados, né? E assim por diante. Ontem ainda teve espaço para contra-atacar, para atacar, né? Mas quando jogar contra times aí que estão fugindo, por exemplo, o Curitiba, né? A gente vai jogar contra o Curitiba aqui na Arena, depois o Cruzeiro. E vai ser um jogo daqueles que o Curitiba vai vir para tentar arrancar o empate, talvez, né? E aí a gente sabe como é difícil o Corinthians jogando contra um time fechado. Então a gente vai passar por muitos apuros ainda desse campeonato, hein? Não é tão simples, não. Pensar no mais próximo, né? Na Libertadores é o certo, né? Porque a gente é o primeiro objetivo a alcançar, né? Se classificar para a Libertadores no ano que vem. Agora, não adianta ter esse objetivo se você não tem um elenco apropriado também para estar disputando a Libertadores no ano que vem, né? Não é só a Libertadores, aí vai ter o Paulista, a Copa do Brasil depois, né? O Campeonato Brasileiro e assim por diante. Então, o Copa do Brasil, tudo junto ali, né? Então, já viu, né? Com o elenco reduzido não tem como. Então, a gente está tendo dificuldade de ter fazer uma substituição para fazer uma variação de tática dentro do jogo por falta de opção de banco, né? Então são situações aí que a gente tem que estar observando. Você cita o Sport, o Atlético, né, Mineiro, que a gente vai jogar, mas de imediato mesmo, o Cruzeiro, dependendo, né, do resultado que ele tiver na quarta-feira, bom, provavelmente vai estar um pouco mais cansado, mas contra o Sport, lutando contra o rebaixamento, né? Apesar que o Sport joga hoje ainda, né? Mas vai ser difícil, né? A quantidade de times que estão fugindo do rebaixamento é muito grande. E isso torna o campeonato ainda mais difícil. É isso que a gente tem que estar prestando atenção, né? São muitos times fugindo do rebaixamento.
E o Corinthians precisa ter uma movimentação a mais de ataque, exige mais fisicamente, exige mais da armação, que a gente não vê assim um bom empenho, e com isso o Corinthians acaba, né, fazendo esses jogos aí, né, que a gente tem se preocupado bastante. Mas não tá fácil não, né? Não tá fácil não. Pra ninguém, né? Pra nenhum time tá fácil. E é isso que a gente espera aí. Por isso que é empolgante o futebol nesse sentido, né? Não tem lógica. O Corinthians pode disparar ainda mais, né? Como pode ser alcançado por um outro time. E assim por diante. Esse é o Campeonato Brasileiro. Esse é o segundo turno do Campeonato Brasileiro, né? Mas a gente... A única coisa que lamenta, né? Como você citou, Davi, é a questão da imprensa, né? O pessoal cai matando em qualquer coisa aí. O Corinthians é evidência pra tudo, né? Então o Corinthians não pode errar. Quando o Corinthians estava bem, primeiro colocado, fechando o primeiro turno, primeiro lugar, todo mundo era só elogio, né? Parece que todo mundo virou corintiano, porque era o time da evidência do momento, né? Aí bastou perder um pouco mais, já começaram a falar. O gol do Jô, o gesto aí do Gabriel, isso tudo vira uma polêmica tremenda, né? Porque é uma situação que até eu comentei semana passada, sobre a questão de você ser o certo, né? Então você... isso tá errado, isso não deve ser feito, tem que ter respeito, né? Você demonstra um bom senso, né? Porque você quer atrair as pessoas para o seu programa ou até mesmo para o seu canal, né? Mostrando que o seu canal, que o seu programa, que a sua pessoa tem bom senso, né? Então você está vendendo uma imagem que a pessoa não tem. Então, da mesma forma que o Gabriel poderia não ter feito o gesto, a pessoa, o comentarista aí poderia não estar comentando, por quê? Como é que ele pode cobrar uma coisa que ele também não tem? Então, isso tudo é uma forma de você rotular o comentarista, uma pessoa, né? Vamos falar assim, ou mesmo um programa, ou um canal de mídia, né? Como sendo o canal que fala as coisas certas, né? É isso que acaba influenciando as pessoas. Então é isso que todo mundo quer, né? É fácil você criticar uma situação como aconteceu ontem, criticar, né, o que aconteceu com o Jô, dizer que está errado, que não deveria ser assim, né? É fácil fazer isso, porque você está vendendo uma imagem, né, de ser o certo, né? Então aí essa é a intenção. Então quando você critica uma coisa que aconteceu, o gol não valeu? Não valeu, fácil falar que o gol não valeu, né, do jogo. Foi de mão, se a bola não entrou, né, pra mim a bola tinha entrado com o chute do Marquinhos Gabriel. Mas você falar, né, que o gol não valeu, você tá trazendo uma credibilidade para você, pro programa, pro canal, e é isso que eles querem, né? Então é fácil falar depois, criticar dessa forma depois, né? Caçar as bruxas depois, né? Fácil. Mas você quer atrair, né, as pessoas, né, vendendo essa imagem de ser a pessoa mais certa do mundo. Isso acontece no futebol, acontece na política e tudo mais. Infelizmente acontece por quê? Porque tem pessoas que caem nessa situação ainda. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve, né? Acabar sendo influenciado. Da mesma forma que a gente vê pessoas defendendo, né, o que aconteceu, criticando, chamar para si, né, alguma coisa nesse sentido. Todo mundo vive pela questão da audiência, do patrocinador. Se você não tem audiência, você não tem patrocinador, então se você não tem patrocinador, você não consegue se sustentar, tem muita gente aí que está perdendo seus empregos, infelizmente, pela questão da crise. Mas por estar em crise, então tem que apelar tanto assim, Então aí quem que está certo, quem que está errado?
Então, se você critica uma situação, traz uma polêmica, porque você está no desespero, você também não está sendo certo, você não está fazendo um comentário real da coisa. Então tá trazendo essa polêmica, né? Isso é negativo, inclusive, porque você gera um conflito entre as pessoas, e é isso que acontece na questão política, né? Você vê que a coisa está envolvida entre o futebol e a política, que você, fulano é errado, só rouba, mas às vezes quem está acusando é quem mais rouba, mas faz a influência nas pessoas para ser contra aquele, porque de certa forma não se defende à altura, né? Não influencia as pessoas à altura, vamos falar assim, então isso demonstra, que o ser humano não tem uma análise crítica da situação. Então a gente tem que desenvolver justamente essa análise crítica das coisas. Quando você ouvir um comentário que é simplesmente exploração, você não aceita. Então, mais uma vez, né, como eu já até comentei semana passada, mais uma vez o Corinthians serve aí para que a gente perceba o quanto que a gente precisa se desenvolver para não entrar, né, em certos comentários e aceitar esses comentários como verdade absoluta e sair repetindo como se fosse uma verdade. Mas o ser humano, falho como acaba aceitando. Então a gente é muito manipulado em todos os assuntos, todos os segmentos da sociedade, né? Futebol, política, consumo. Você consome tal produto porque você acha que é bom, mas acha que é bom ou te colocar na cabeça que ele é bom? Então vamos tomar muito cuidado, né, Davi? A gente tem que estar alertando aqui as pessoas mediante o que está acontecendo com o Corinthians, né? Porque é exemplo sempre de tudo. Nós, torcedores, nós, povo, nós somos o povo. A gente não pode ser mais explorado como nós somos. De todos os segmentos, todo mundo quer explorar o povo. E basta, né? Basta. Mas vamos lá. Lembrando aos ouvintes que a partir das 20h10 tem o Debate-Mão. O Corinthians debatido por corintianos. Voz Mosqueteira fica por aqui. A gente volta amanhã com mais um programa para toda a nação corintiana. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!